Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6. Final do capítulo, do verso 22 ao verso 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Senhor Deus, Pai de amor, de graça, Deus de misericórdia, Deus santo, nós estamos diante do Senhor, iniciando mais um ano, aos teus pés, diante da tua palavra, diante da tua igreja, clamando a ti, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Sabemos que tu és Deus grande e temível. Sabemos, ó Deus, que se chegamos até aqui é porque o Senhor esteve conosco. Sabemos, ó Deus, que o Senhor realiza grandes propósitos na história do mundo e na trajetória do teu povo. Por isso, ó Deus, queremos rogar que a tua bênção esteja sobre nós nesta noite, que a tua bênção esteja sobre nós todos os dias, ó Deus, porque nós precisamos de ti. Nós declaramos o teu senhorio, nós reconhecemos a nossa dependência. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos proteja, que nos guarde, que perdoe os nossos pecados, que nos dê sabedoria do alto, Senhor. Ajuda-nos em nosso agir, em nosso pensar, em nosso falar. Seja conosco para nos fortalecer espiritualmente. Ó Deus, usa a tua igreja para que recebamos os meios de graça que tão preciosos são para nós. E faça, ó Deus, com que nós sejamos firmes na manifestação do nosso testemunho, na declaração da nossa fé. Ó Deus, seja conosco todos os dias, para que entendamos que Tu és a fonte e a solução. Tu és, ó Deus, o remédio que cura, que sara. Tu és aquele que pode quebrar os julgos e libertar os homens dos seus cativeiros. Que o Teu Evangelho resplandeça, que a luz do Teu rosto resplandeça, ó Deus, hoje e todos os dias em que o Senhor nos dê o privilégio de Te servir neste mundo, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu nem vou começar perguntando se você deseja ter um 2023 abençoado, porque eu acredito que a resposta seria muito óbvia. Todos os irmãos estão aqui porque os irmãos acreditam em Deus, creem em Deus, e todos os irmãos estão aqui porque querem consagrar as suas vidas a Deus em mais um período, em mais uma temporada que se inicia hoje. Certamente muitos também dirão que querem ser abençoados por Deus, ainda que não tenham a mesma atitude, ainda que não compareçam ao mesmo ambiente em que nós estamos, ainda que relutem em fazer uma única oração ao longo de um ano, mas eles dirão que querem ser abençoados por Deus. Mas, afinal de contas, meus irmãos, de onde as bênçãos vêm? Quem é que pode nos abençoar? Como que Deus nos abençoa? De que maneira? Como é que nós podemos viver de acordo com estas bênçãos? Nós temos aqui algumas diretrizes no texto que nós acabamos de ler, nesse texto tão conhecido, tão mencionado, tão recitado, de Números capítulo 6, que é o texto da bênção sacerdotal, da chamada bênção sacerdotal. O texto em que que mostra como que os sacerdotes deveriam pronunciar determinadas palavras para que o povo da aliança, o povo de Israel, entendesse a vontade do Senhor em lhes abençoar. E eu quero, meus irmãos, destacar aqui 4 aspectos importantes que eu vou mencionar de imediato e depois vou trabalhar mais especificamente. Vamos aprender aqui que Deus é o provedor de todas as bênçãos.
Primeira grande lição que o nosso texto traz: Deus é o provedor de todas as bênçãos, de qualquer bênção que você venha a receber ou que você já recebeu no passado. Segundo aspecto que esse texto mostra é que Deus deseja abençoar o seu povo. E talvez aqui, meus irmãos, nós estejamos diante do fato mais maravilhoso, não é, desse relato. Deus deseja, é da vontade dele abençoar a nós, ao seu povo. Terceiro aspecto importante é que a bênção de Deus é decorrente do pacto que ele fez conosco. Há um pacto que Deus fez conosco por iniciativa dele, há uma aliança que Deus fez, que é inquebrável, e em decorrência disso, ele nos abençoa. O quarto aspecto que também salta aos olhos nesse texto é que a bênção de Deus se manifesta de forma variada. A bênção de Deus é multiforme, ela se apresenta em diferentes aspectos, em diferentes circunstâncias, de diferentes maneiras. Então, vamos aqui observar cada um destes pontos. Primeiro, Deus é o provedor de todas as bênçãos. Deus é o provedor de todas as bênçãos. O texto diz isso de maneira eloquente. O nome do Senhor é repetido 3 vezes. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer. O Senhor sobre ti levante o rosto. O nome do Senhor é repetido 3 vezes, irmãos, não porque isto seja necessário do ponto de vista gramatical, não é. Mas é fundamental sob o aspecto linguístico e teológico. Isso porque no hebraico é comum o recurso da repetição quando se deseja enfatizar algo. Por outro lado, em termos doutrinários, nós podemos afirmar que, sem a menor sombra de dúvida, toda e qualquer bênção tem uma única origem. Toda e qualquer bênção parte de um único lugar. Toda e qualquer bênção desce dos céus. Deus não é uma fonte e nem é a fonte principal. Ele é a única fonte de bênção para a humanidade. Ele é a única fonte de bênção para a igreja. Ainda outro detalhe teológico, irmãos, e que muitos estudiosos enxergam, é que na repetição tripla do nome de Deus, nós temos uma referência sutil à Trindade Santíssima. E isso faz todo sentido à luz do fato de que essa bênção é reproduzida no Novo Testamento de uma forma diferente e se referindo às 3 pessoas da Trindade. Isso ocorre, por exemplo, no final da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Ele encerra aquela carta dizendo: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Não à toa são palavras assim como estas aqui de Números, ou estas que eu acabei de mencionar de Paulo, que nós utilizamos quando finalizamos o nosso culto. A bênção apostólica, nós dizemos. A questão então, irmãos, é que uma grande ênfase é dada no nosso texto no fato de que Deus, somente Deus, e ninguém mais além de Deus, de fato é capaz de nos abençoar. Se buscarmos a bênção em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, nós estaremos perdidos. Nós seremos iludidos, enganados. Nós iremos nos frustrar, nos decepcionar, nos abater. O verso 27 é também marcante nesse sentido, especialmente no finalzinho. O finalzinho do verso 27, meus irmãos, traz novamente essa ênfase: e eu os abençoarei. Quem está dizendo estas coisas é o próprio Deus. O pronome eu se destaca por completo na estrutura dessa frase. Assim dirás ao povo: e eu, o Senhor, os abençoarei. Então, nós somos lembrados aqui que Deus é o provedor de todas as bênçãos. Tiago nos diz isso muito bem na sua epístola. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que de bom acontece nessa terra vem de Deus. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, diz o salmista. É a bondade de Deus que se manifesta, que nos sustenta, meus irmãos, que nos mantém vivos, dinâmicos, produtivos. É a vontade de Deus que nos dá criatividade, inteligência, capacidade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito
vem do Senhor. E o texto diz isso de uma maneira muito clara. Segundo aspecto que nós já mencionamos é que Deus deseja abençoar o seu povo. Vejam que interessante. Aqui nós podemos dizer que se Deus não muda, como Tiago acabou de nos lembrar, na menção que eu fiz a ele diz que em Deus não pode existir sombra, não pode existir variação de mudança, e toda a bênção vem dele. Se Deus não muda, irmãos, a sua bênção não muda também. O seu interesse em ser favorável a nós é constante, é imutável. Nós podemos confiar nisso. Notem que essa vontade de Deus não é algo que nós estamos deduzindo, não é uma dedução que nós fazemos da leitura, mas é algo que está explícito, expresso no texto. Basta ver o comando de Deus no início da passagem. Disse o Senhor a Moisés. Vamos ler corretamente. Deus está se pronunciando. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Então é Deus quem está dando o comando, é Deus quem está dando a ordem: abençoe esse povo em meu nome. Na verdade, a bênção vem do Senhor. Os homens são o veículo de transmissão da bênção. A igreja é o veículo de transmissão da bênção. Os sacerdotes, Arão e seus filhos, que formavam os sacerdotes, a casta sacerdotal, ele era responsável pela transmissão da bênção. A bênção vem em última instância do próprio Deus. Vejam, meus irmãos, que a própria iniciativa de abençoar o povo é de Deus. Deus é quem chama Moisés. Deus é quem diz a Moisés: fale para Arão abençoar, e fale para ele e seus filhos transmitirem exatamente estas palavras. Então o Senhor é quem chama Moisés, o Senhor é quem ordena a Arão e aos seus filhos, sacerdotes dos hebreus, que eles deveriam pronunciar as palavras que estão aqui transcritas e que nós acabamos de ler. São palavras, aliás, que não nascem da mente dos sacerdotes, que não nascem da mente de Moisés, porque não é o homem quem determina os termos em que ele deve ser abençoado, como nós veremos em alguns instantes, mas é o próprio Deus quem faz isso, irmãos. Os termos da bênção são definidos por Deus, não por nós. Nesse aspecto nós vemos que loucura que é quando os homens querem determinar as bênçãos, querem reivindicar as bênçãos de acordo com seus critérios, de acordo com as suas prioridades. Quem determina as bênçãos, a forma como elas vão se suceder, é o próprio Deus das bênçãos. Não somos nós. Aliás, irmãos, como nós podemos observar na história da redenção, há coisas que pertencem a Deus, e a Deus apenas, a Deus somente. Somente Deus, por exemplo, delimita os meios pelos quais ele pode ser adorado. Isso não pode, em hipótese alguma, partir da nossa cabeça. Isso vem dele. Ele deve ser adorado. Ele requer a glória do seu nome. Ele diz como é que nós fazemos isso. Ele, vem dele. Somente Deus determina o meio de salvação. Isso também não vem de nós. Isso é dom de Deus. Se viessem dos homens, eles seriam, aliás, bastante criativos, elásticos no seu entendimento. Os homens pensam que podem salvar a si próprios. Os homens fabricam religiões falsas, adoram falsos deuses. Mas o meio de salvação único e exclusivo é definido unicamente por Deus, por ninguém mais. Só Deus pode fazer isso. Somente Deus pode perdoar pecados. Isso é uma outra coisa que ninguém pode fazer. Ninguém pode decretar: estão perdoados os teus pecados, está paga a sua penitência, ou qualquer coisa desse tipo. Só Deus pode fazer isso. Por isso é que quando os fariseus tentavam acusar Jesus, lembram? Eles diziam, eles ficavam indignados, porque Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aquilo era uma demonstração da própria divindade de Jesus Cristo. Porque só Deus pode perdoar pecados. Homem nenhum recebe essa prerrogativa. Da mesma forma, somente Deus pode abençoar.
E Ele abençoa do jeito dele, não do nosso jeito, do jeito dele. Não existe essa coisa de determinarmos a bênção. A bênção, no máximo, pode ser reproduzida em nossas palavras como um ato de obediência e em consonância com o querer de Deus. Informados que somos pelas Escrituras de que Deus deseja nos abençoar, com base em determinados textos, nós podemos fazer referências a versículos, a passagens e dizer: é assim que Deus vai te abençoar, é assim que Deus quer te abençoar. Mas a bênção vem dele, não de nós. E é ótimo, meus irmãos, nós termos um modelo de como Deus nos abençoa. Esse texto, ele traz um modelo, ou pelo menos aspectos, exemplos de como Deus nos abençoa. Lembremos de que o Senhor Jesus também nos deixou um modelo de como nós devemos orar. Porque a verdade é que nem sabemos orar como convém. Mas a maravilha maior, irmãos, é que o Deus que deseja nos abençoar também nos ensinou a pedir. E quando nós pedimos mal, Tiago diz: pedis e não recebeis. Porque a razão e o fundamento do vosso pedido é vos esbanjardes nos vossos prazeres. É cobiçar o que vocês não têm. Mas quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus e observamos os parâmetros que o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, então nós pedimos as coisas como convém. Quando olhamos para esse texto e entendemos como a bênção de Deus se manifesta, então nós podemos ter uma expectativa correta, uma perspectiva boa da realidade, mas de acordo com a vontade revelada de Deus. Ele deseja nos abençoar e Ele se deleita nisso. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele quer nos dar o pão de cada dia. Ele quer perdoar as nossas dívidas. Ele quer nos livrar da tentação e do mal. E Ele quer que nós sejamos atraídos a Ele, que nós lutemos pela Sua glória e que nós sejamos mais santos como Ele é. Essa é a essência da oração do Pai Nosso. Esses dizeres iniciais do texto, irmãos, de Números que nós lemos aqui, revelam que o objetivo perene de Deus é abençoar todo o seu povo. E abençoar todo o seu povo de uma maneira genérica mesmo. Não apenas os que faziam um voto de Nazireu. Porque se você ler o capítulo inteiro de Números, você vai ver que a parte que antecede imediatamente a bênção araônica fala do voto do nazirado. E esse voto, meus irmãos, era um voto específico que algumas pessoas faziam, ninguém era obrigado necessariamente a fazer. Esse era um voto que poderia ser feito de maneira temporária, algumas vezes, em algumas circunstâncias, durava a vida toda do sujeito. A gente vai se lembrar do caso de Sansão, porque os seus pais o oferecem a Deus como nazireu e assim por diante. Isso poderia acontecer, havia espaço para isso. Samuel era nazireu também. Nós temos outros casos. E quem fazia este voto queria se consagrar a Deus, pelo menos por algum período, em que eles se restringiam de certos procedimentos e se envolviam mais devotadamente em serviços santos. Era nisso que consistia o voto. Se você quiser mais detalhes, você pode ler o capítulo com atenção. Mas os sacerdotes, quando pronunciavam estas bênçãos, não se dirigiam apenas aos nazireus. Eles falavam a todo o povo, a todos os filhos de Israel, indiscriminadamente, em pelo menos 2 momentos no dia, pela manhã e à tarde. E isso era, irmãos, uma lembrança constante de como Deus está empenhado em nos conceder dádivas celestiais. É como se nessa fórmula, Deus estivesse dizendo: lembrem-se da minha bênção. Não se esqueçam que eu estou aqui para abençoá-los, para conduzi-los. Não se esqueçam de que eu sou o seu Deus.
se apresentem a mim com ofertas agradáveis, se apresentem a mim em atitude de adoração, se apresentem a mim com humildade para confessar os seus pecados, e eu ouvirei e eu os abençoarei. Os sacerdotes falavam estas coisas a todo o povo. Os votos de Nazireu poderiam se dar por um período curto, mas a bênção estava sempre ali. Os sacerdotes sempre a pronunciavam. E esse era o mandato de Deus, para que as pessoas não esquecessem do que ele estava disposto a fazer pelos seus. Terceiro aspecto importante aqui dessa bênção é que a bênção de Deus, meus irmãos, nós falamos, é decorrente do pacto que ele fez conosco. E é importante nós sabermos disso. A bênção de Deus, irmãos, não é aleatória. E ela não se deu porque nós estávamos no lugar certo e na hora certa. Na verdade é o contrário. Na maioria das vezes nós estamos no lugar certo e na hora certa, porque Deus nos abençoa e Deus dirige a nossa vida. Se dependesse de nós mesmos, então nós nunca seríamos abençoados. Nunca. Porque seguindo as nossas inclinações corrompidas, sempre estaríamos no caminho do erro. Sempre desagradaríamos a Deus. A bênção de Deus é que nos faz andar retamente. A bênção de Deus é que nos faz desejar o que é bom. A bênção de Deus é que nos faz praticantes de boas obras. É a bênção de Deus, irmãos. Nada em nós, mas a bênção de Deus. A bênção de Deus é o que nos faz estar na igreja hoje e não em outro lugar. É a bênção de Deus. A bênção de Deus é o que nos faz buscá-lo conscientemente, ano após ano. E essa bênção de Deus, então, foi algo planejado. É fruto de uma premeditação, de um decreto eterno, de um propósito antigo. Tão antigo e mais antigo até, na verdade, do que esse texto. Como nós cantamos aqui, né? Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, meu Deus, que eterno amor. É fruto de uma intenção de Deus de se relacionar conosco. Deus quer nos abençoar. Deus quer comunhão conosco. É uma bênção que depende, sobretudo, da fidelidade dele em relação à sua própria palavra. Como Paulo diz a Timóteo, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não sem razão, portanto, irmãos, o nome de Deus, em todos os momentos que aparece no texto, é Yahvé. Não é sem razão. Porque esse é o nome da aliança. Para aqueles que porventura não sabem, existem vários nomes pelos quais Deus pode ser chamado, ou pelos quais Deus se faz conhecido na Bíblia, todos com algum significado relevante. El, Elohim, Adonai, variantes disso, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, atributos que são identificados com Deus como Kadosh, porque Ele é o Santo de Israel, e assim por diante. Mas todas as vezes em que os escritores da Bíblia, ou o próprio Deus, diretamente se anuncia como Yahvé, o claro sentido, meus irmãos, e o que se tem em mente, é que nós estamos diante do Deus do pacto, que se lembra do compromisso que Ele fez, que é grande e não hesita em nos preservar, que não se arrepende e faz o melhor para aqueles que neles confiam e para aqueles que Ele escolheu, que se revela e que quer que nós o conheçamos diariamente. Nós estamos falando então do Deus que ratifica e confirma as suas maravilhosas promessas. Esse é o Deus da aliança, esse é o Deus do pacto, esse é o Yahvé. Aquele que nos toma pelo braço, aquele que aponta o caminho, aquele que não nos deixa sós. E
para que os irmãos vejam em definitivo como a teologia do pacto está patente aqui, olhem de novo o verso 27, só que agora é o seu início. Nós já tínhamos destacado o final do versículo, o início do versículo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. A bênção foi transmitida, o encerramento, a conclusão de Deus é: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Você tem ideia do que essa bênção significa? Imagine você, que é como Deus falando para nós: o meu nome vai ser posto sobre vocês. Igreja Peniel, vocês irmãos, o nome de Deus está posto sobre nós. Está posto sobre nós. E o que isso significa? O que você acha que significa porão o meu nome? Significa que Deus vincula o seu nome a nós. Significa que Deus compromete o seu próprio nome, nos dando a certeza de que Ele vai nos abençoar. Aliás, irmãos, essa é a principal razão pela qual Deus nos abençoa e nunca deixa de nos abençoar. A principal razão é essa. É que ao nos abençoar, Ele faz grande e notório o seu próprio nome em toda a terra. Esse é o grande propósito da existência, da realidade, da criação, do céu e da terra. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O grande propósito, meus irmãos, de todas as coisas é a glorificação do nome de Deus. E quando Deus nos abençoa, o nome dele é glorificado. Quando Deus nos abençoa, o nome dele é mais conhecido. Quando Deus nos abençoa, o nosso testemunho é mais firme. Então é do interesse de Deus, é da vontade de Deus nos abençoar. Porque o nome de Deus está vinculado a nós. Porque os incrédulos olham para nós às vezes e dizem assim: fulano não é crente, por que ele sofre tanto? Sabe por que essas pessoas dizem isso? Elas pensam que estão cometendo um tipo de atentado contra a nossa fé. O que elas estão dizendo é: eu reconheço que o nome de Deus está vinculado àquele povo. Se eles servem a Deus, então eles não deveriam estar passando por tais privações. É assim que eles interpretam. E apesar de ser uma interpretação tortuosa, revela uma realidade. O nome de Deus está vinculado a nós. O nome de Deus está posto sobre nós. Isso é reconhecido por crentes e por descrentes. E quando Deus nos abençoa, meus irmãos, da maneira como Deus faz, por vezes esse resultado positivo é justamente de que o testemunho da igreja, o testemunho missionário, ele vai prevalecendo sobre o mal na terra. O reino de Deus vai avançando. Por meio das bênçãos que nós recebemos de Deus, nós damos testemunho dele aos povos. Alguns incrédulos, pelo menos alguns, se frustram. Os que perseguem a igreja sucumbem, enquanto que a igreja vai permanecendo através dos tempos. Deus segue fiel ao que ele disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a bênção do pacto, do qual Deus ainda se lembra muito bem. Ele se lembra muito bem. Por isso Balaão não consegue amaldiçoar os filhos de Israel, contratado por Balaque para fazer isso. Ele é obrigado a se humilhar e a fazer exatamente o contrário. Em um episódio raro em que até uma mula fala. Mas a vontade de Deus dobra o profeta pagão. E a vontade de Deus prevalece sobre a intenção do mau rei. E o povo de Deus é abençoado. Balaão, contra a sua vontade, transmite palavras de bênção ao povo de Deus. 1, 2, 3 vezes. 3 vezes. E sabe por que esse episódio é importante ser lembrado também? Porque esse episódio está em Números. Aqui onde você tem a bênção sacerdotal, você tem essa narrativa. Eu quero que os irmãos me sigam aqui em Números 23. É importante a gente observar esse texto. Números 23. Irmãos, eu vou tentar aqui fazer
uma leitura rápida de alguns versículos, depois você pode observar com mais calma. Já estou te dando as referências. Mas vejam vocês a história que eu acabei de mencionar bem rapidamente. Vejam comigo os versos 7 a 10. Versos 7 a 10. Então proferiu a sua palavra e disse Balaque me fez vir de Arã, isso é Balaão. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Essa é a primeira expressão de bênção que Balaão precisa transmitir, porque Deus assim faz com que ele proceda. Agora vejam, a partir do verso 18, do mesmo capítulo, a segunda vez em que Balaão abençoa o povo de Israel, do verso 18 em diante. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu reino. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. São palavras de bênção. Mas há um terceiro momento, já agora no capítulo 24, a partir do verso 2. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Vejam, não é nem Balaão que pode falar, é o Espírito de Deus que age ali, que dirige os seus lábios ali. E ele profere então, de acordo com o verso 3, a palavra, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas mandarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Irmãos, isso aqui foi o que Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora é Balaão quem está dizendo: benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. E aí o verso 10, vejam que curioso, que irônico. O verso 10 diz: então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei.
Agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará esse povo ao teu nos últimos dias. Meus irmãos, não tem jeito, não tem jeito, nós estamos protegidos. Sim, contra os rompantes dos maus nesse mundo, a igreja de Cristo está resguardada. Não significa que ela não possa sofrer as investidas deles. Não significa que alguns cristãos fervorosos e sinceros não sejam inclusive mortos, presos, torturados em muitas partes do mundo, como acontece. Aliás, no primeiro século nós temos a história de muitos mártires cristãos. Os apóstolos foram todos mártires. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que as bênçãos de Deus sobre nós estão sobre nós, na vida e na morte. Estão sobre nós em qualquer circunstância. E os nossos inimigos nada podem fazer. As bênçãos vêm de Deus e homem nenhum pode impedir as bênçãos de Deus. Mercenário nenhum pode impedir a bênção de Deus. Falso profeta nenhum pode impedir a bênção de Deus. Autoridade nenhuma pode impedir a bênção de Deus sobre o seu povo. Os reis, os príncipes desse mundo não podem. As bênçãos de Deus sobre nós decorrem, não de qualquer uma destas coisas, decorrem da aliança que Deus quis fazer conosco e que Ele ainda quer sustentar para sempre. Por último, meus irmãos, a bênção de Deus se manifesta de forma variada. Como disse Moody, essa é uma bênção linda, no excelente estilo poético semita, cheio de uma mensagem muito necessária àqueles que enfrentavam incertezas e forças hostis da vida no deserto. Fala da bondade de Deus no cuidado e na preservação do seu povo. Quando um indivíduo ou uma nação se tornam o objeto do favor divino, o infortúnio, a morte, a fome, o perigo, a espada só servem para provar o quanto o Senhor ama os seus filhos e como Ele é capaz de libertá-los. O que Ele está dizendo é: mesmo quando a provação vier, mesmo quando a fome vier, mesmo quando as perseguições vierem, estas coisas só servirão para mostrar ainda mais o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele está conosco, o quanto Ele se agrada de nós. E agora, meus irmãos, olhando para número 6, nós podemos ver alguns modos, ou a forma incrível com que nós somos abençoados por Deus. Isso está aí do verso 24 ao verso 26, é a parte mais conhecida, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Cada uma dessas linhas apresenta o Senhor como sujeito, sempre seguido por dois verbos, sendo que o primeiro alude a um movimento de Deus visando o seu povo, na direção do seu povo, e o segundo verbo demonstra uma ação benevolente de Deus. Nessa estrutura, o segundo verbo expande a ideia do primeiro. Então veja, nós temos abençoe e guarde, resplandeça e tenha misericórdia, levante e te dê a paz. Então, abençoe, resplandeça e levante é a ideia de um movimento. Deus está fazendo um movimento, Deus está olhando para nós, Deus está se erguendo. E na sequência nós temos a bênção mesmo, o ato em si. Tenha misericórdia, dê a paz e assim por diante. Dessa forma, meus irmãos, a palavra bênção pode ser ampla, ela é ampla. Porém, frequentemente ela está conectada a situações bem específicas. Na Bíblia, Deus abençoa as pessoas de diferentes modos. Deus abençoa as pessoas concedendo coisas como filhos são bênção, vida longa, saúde, discernimento, inteligência, capacidade de interpretar, vitória nas batalhas, prosperidade em negócios, fé nas tribulações, milagres diversos. A lista é bem grande.
Deus pode abençoar de muitas maneiras, de várias formas. Nós mesmos podemos testemunhar isso. As bênçãos de Deus são grandes, imensas, diversificadas. Mas a maior bênção que Deus nos promete, a maior, é a sua presença entre nós. A maior bênção é o seu braço, é o seu amparo incondicional. O Senhor está entre o seu povo. O Senhor habita no meio deles. O nome do Senhor está posto sobre nós. Essa é a maior bênção. A vinculação de Deus conosco. A comunhão de Deus conosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O que significa que Deus nos guarda, irmãos? Dizer que Deus nos guarda significa o quê? Em 3 palavras simples: proteção, livramento e preservação. É assim que Deus nos guarda. Proteção, livramento e preservação, que são coisas diferentes, mas é assim que Deus nos guarda. 2 belas imagens nos são dadas, aliás, outras, né? Não apenas 2 imagens nós temos aqui, mas algumas imagens nos são dadas em outros textos. Por exemplo, no Salmo 121. Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aí começa: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse Salmo 121 reflete a bênção araônica, porque fala inclusive de como Deus nos guarda. É assim que Deus nos guarda, nos protegendo, nos livrando, nos amparando. Nós temos também, meus irmãos, exemplo de como Deus faz isso na oração sacerdotal de Jesus: não te peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Proteja, preserve, que os guarde do mal. Nós também temos outros 2 versículos no Novo Testamento, apenas para exemplificar, em que Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, em que Judas diz que Deus nos guarda de tropeços para nos apresentar diante da sua glória. É assim que Deus nos guarda. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti. Na Bíblia, constantes referências nós temos, irmãos, ao semblante dos mais diversos personagens. Nas mais diversas histórias da Bíblia, nós temos menção ao semblante das pessoas. E isso é muito interessante, porque as nossas experiências mostram que o semblante das pessoas pode ser muito revelador. O semblante de Caim revelava o seu pecado. Deus diz: por que decaiu o teu semblante? O semblante de Neemias mostrava a sua tristeza diante do rei. Ele compareceu triste, com um semblante triste, abatido diante do rei, porque ele sabia das notícias lá do povo pobre, de como o povo estava passando dificuldades após o cativeiro, ou durante, ainda o cativeiro. O semblante de Nabucodonosor mostrou a sua ira e indicava que os amigos de Daniel estavam em apuros. O semblante de Artaxerxes mostrava que Amã estava em apuros. Aqui, em número 6, o semblante de Deus voltado para o seu povo é totalmente favorável. Resplandecer o rosto indica a verdade de Provérbios 16:15. Provérbios 16:15 diz assim: o semblante alegra, o semblante alegre do rei significa vida.
E a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. O semblante alegre do rei significa vida. É esse semblante alegre do rei que está aqui. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Resplandecer o rosto, irmãos, indica que Deus está sorrindo para nós. E aqui nós não estamos de maneira nenhuma diminuindo o texto, pelo contrário, é uma ilustração perfeita do que significa esse resplandecer o rosto. Deus está sorrindo para nós. É essa a ideia. Deus olha para nós e se agrada de nós. Através de Cristo e do que Cristo fez, obviamente, nós já estamos à luz do Novo Testamento, podemos então compreender melhor estas coisas, mas Deus olha para nós com um olhar próprio de quem ama, de quem quer favorecer, de quem quer abençoar. Esse sorriso de Deus é que faz Ele agir com misericórdia. É o que faz Ele não nos dar o pago que nós merecemos. É o que faz Ele nos afastar de problemas. É o que faz Ele responder às nossas orações. É o que faz Ele nos curar. É o que faz Ele nos libertar. É este rosto resplandecente. E já que nós mencionamos aqui Jesus Cristo, nós acabamos de celebrar o Natal, não foi? Quando Jesus veio a esse mundo, foi o momento mais sublime em que Deus sorriu para nós. Porque, como eu mencionei, a maior bênção de Deus é a sua presença entre nós. E em que momento da história se pode notar melhor, mais claramente, a presença de Deus entre os homens? Deus sorriu para nós em Cristo, irmãos. Por fim, essas bênçãos todas culminam em uma profunda e verdadeira paz. O Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê a paz. A paz vem de Deus. Ele nos dá a paz. Não é o mundo que nos dá a paz. Não é o entretenimento que nos dá a paz. Não são os filhos que nos dão a paz. Não é o casamento que nos dá a paz. Não é o governo, muito menos esse, que nos dá a paz. Não é a religião que nos dá a paz. Quem nos dá a paz é o Senhor. É o Senhor que nos dá a paz. Nós não dependemos de mais nada, de mais ninguém, para ter paz. A paz é uma bênção, é uma dádiva sublime, maravilhosa, que vem de Deus. Toda e qualquer bênção vem de Deus. Portanto, os 4 pontos aqui, meus irmãos, mencionados. Deus é o provedor de todas as bênçãos. Deus deseja abençoar o seu povo. A bênção de Deus é decorrente do pacto que Ele fez conosco. A bênção de Deus se manifesta de forma variada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. Preste atenção. Esse levantar o rosto. Imagina quando você está conversando com uma pessoa e ela está com o rosto baixo assim. Ou ela está com o olhar voltado para o lado. E de repente você diz algo, ou ela se interessa pelo que você falou, e ela vira o rosto para você. É isso. Senhor sobre ti, levante o rosto. Olhe para você. E te dê a paz. Não tem melhor forma de começar o ano. Que o Senhor nos abençoe. Amém.